Estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo que você não aprendeu na faculdade. Eu sou a Aline Pimentel, host e sócia desse podcast, e você pode me encontrar nas redes sociais pelo @Aline Pimentel, com mais um L no final. Eu já fico com vontade de rir. E aqui do meu lado... Eu sou a Gabriela Madeira, vocês também conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, @doutora.gabriela Madeira. Eu tenho até uma novidade. Qual? Não sendo suficiente, eu acabei criando outro Instagram. Ai, meu Deus! Então vocês também conseguem me acompanhar no @profa.gabimadeira. Arrasou, eu não consigo dar conta de um, tá dando conta de dois. Bom, eu quero dizer que não vai adiantar vocês só seguirem a gente nas redes sociais. Vocês precisam entrar neste episódio que está começando, deixar o seu like e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos episódios. E comentar também, né, Gabi? E comentar, claro. Os seus comentários ajudam muito a gente. Quero também dizer que os nossos episódios saem de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras. Por falar em episódio, hoje... O que é que a gente tem pra hoje? Você que tá aí vendo a gente no YouTube, que tá escutando a gente no Spotify, você já parou para pensar que uma marca pode fazer toda a diferença na sua vida? Eu acho que ninguém tem noção disso não, né, Aline? Não. Meros mortais como a gente não tem essa noção, né, Gabi? Hoje a gente vai falar sobre marca e branding. E confesso que esse é o episódio que eu entendo menos sobre o assunto até hoje. Então, a gente vai aprender junto com vocês aqui hoje, com os convidados que estão aqui para conversar com a gente. Será que marca e branding é a mesma coisa, Gabi? Vamos descobrir hoje, né? Com certeza. É uma pergunta que todo mundo deve estar aí querendo saber. Para começar, eu vou trazer para vocês uma frase de Jeff Bezos que define o que é marca. A sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Ou seja, eu entendo que a marca é como se fosse o DNA da empresa, como ela vai se conectar com o seu cliente e com quem está consumindo a marca, né, Gabi? Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a gente trouxe 2 convidados de peso, vou logo avisando. A primeira convidada é Hannah Andrade. Ela é formada em design pela UFPE e tem atuação na área há mais de 15 anos. Atualmente é Product Designer. Desculpa falar assim, mas é difícil. Na Lab Codes. E nessa atuação tem caminhado muito na abordagem de um design mais estratégico. É mãe de pet e viciada em reality shows de gosto duvidoso. E não menos importante, minha amiga há quase 20 anos. E o segundo convidado de hoje é Otton Vasconcelos. Otton é pernambucano, designer, professor e pesquisador. Possui doutorado em design pela Universidade Federal de Pernambuco e é professor do curso de design da Universidade Federal da Paraíba. Pesquisa metodologias e técnicas para design de identidade visual, design participativo e branding, com atuação no mercado de design há mais de 20 anos. Menino, como a gente tá importante, Oh, hein? Rapaz! Hannah e Otton, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado Muito pelo feliz. convite. Eu tô impactada, né, com a desenvoltura de vocês, assim, é muito bom ver ao vivo, né? É uma grande introdução, Parece né? que eu tô assistindo no YouTube, menina. Achei o máximo. 22 episódios, a gente vai pegando o jeito, né, Gabi? E também muita lapada do nosso produtor. Vamos lá. Vamos começar esse episódio de hoje. A gente queria ouvir de vocês, primeiro as damas, né, Otton? Sim. Primeiro de Hannah. Um pouquinho, conta a tua história, teu histórico profissional, como foi que você chegou até aqui hoje e como você se relaciona com o tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim. Como você já falou aí, sou formada na Federal, inclusive somos formados na Federal, a gente se conheceu lá na universidade. Há um tempinho, mais tempo do que eu gostaria de dizer, assim. Fiquem com a minha carinha e pensem que eu sou muito jovem. E aí, desde a minha formação, eu sempre gostei muito dessa parte de identidade visual e marcas. Então, meus estágios, eles foram muito nesse caminho. E depois que eu comecei a trabalhar, que eu me formei, eu continuei trabalhando para empresas, fazendo marcas, pensando na identidade visual. E aí, nesse mundo, você começa a falar de branding, né? Que aí eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo quando a gente for realmente dar o start, antes de eu me apresentar, depois de eu me apresentar.
Atualmente eu estou trabalhando como Product Designer, então há 5 anos eu me distanciei um pouco dessa área de branding e identidade visual. Trabalho como, assim, falando... Product Designer, a parte de experiência, de interface, então é muito voltado para o digital e tecnologia, mas eu sempre acho assim que o design ele tem uma base que é única. Então, independente de eu não estar trabalhando com branding próprio, assim, não é, eu acabo fazendo uma vez ou outra com um freelancer, não é exatamente o meu trabalho oficial hoje em dia, mas eu penso que a base que o design gráfico me deu e o que eu continuo estudando hoje para design de experiência, por exemplo, ainda é uma base única, assim, que é o que me ajudava, por exemplo, quando eu ia fazer marcas e o que me ajuda hoje para pensar uma experiência de usuário dentro de um aplicativo. Então, é muito correlato, assim. E aí é isso. Hoje, o meu caminho está sendo trilhado nesse momento, assim, de tecnologia. Eu acho que é importante a gente dizer que a identidade visual do Boca Viva, agora desse ano de 2004, foi feita por essa pessoa que está aqui com a gente. Olha, eu vou dizer que é muito difícil fazer marca para amigos, assim. Porque eu acho que é tipo você fazer uma coisa para você também, assim, porque tem toda uma expectativa e... Não sei, assim, eu acho que eu fico com muito mais... Não é apego, mas é aquela coisa de querer que dê certo, assim, né? E aí, quando deu, eu fiquei muito feliz. E deu super, né? De primeira, a gente já gostou. Muito obrigada, inclusive. Ai. E você, Otto, conta pra gente. Bom, eu sou de Pernambuco, sou do interior de Pernambuco, sou de Bezerros. Vim para Recife para fazer graduação, onde eu conheci Hannah. Minha relação com design vem de muito cedo, assim, eu comecei a fazer trabalhos, digamos que não oficiais, digamos assim, desde os meus 10 anos de idade, assim, fui ganhando essa prática com clientes, sempre muito voltado para o design gráfico. E aí, quando eu entrei na faculdade, me apaixonei pela área de design de identidade visual e design de marcas. Eu acho que eu e Hannah, a gente tem uma base muito parecida, né, de formação, porque a gente estudou junto e escolheu cadeiras muito parecidas na faculdade, né. E design de marca sempre foi minha grande paixão. Eu passei por diferentes ambientes tratando do design de marcas, né? Eu já tive empresa, já tive sócios, já trabalhei para a Sebrae, já trabalhei em escritórios de design. E eu percebi durante esses anos que eu queria um pouco mais, e aí foi quando eu decidi entrar na academia e estudar mais a fundo o tema design de marcas, é o tema que eu pesquiso, o tema que é a minha área de pesquisa, e quis estar dentro de uma sala de aula. E foi a ideia que veio de começar a ensinar. Já aperrei Hannah várias vezes nas minhas pesquisas. Ela já foi entrevistada muitas vezes. Inclusive, tem relatos de Hannah, tanto no mestrado como no doutorado, tem fala sua, Olha aí. mais anônima, né? Porque na pesquisa a gente tem que fazer isso. Mas aí é isso. Eu acabei sendo professor, mas design de marcas é a minha grande paixão. É o tema que eu mais gosto de ensinar. Assim como Hannah, a gente acaba entrando em outras áreas, né? Sim. Eu dou disciplinas hoje da área de design digital também, mas a base do design é a mesma. Eu concordo 100% com o que a Hannah falou. A base é a mesma. A cabeça do design é a mesma, né? O olhar é o mesmo. Sim. Acho que é Eu acho que a gente pode começar esse episódio. Espera aí que eu quero fazer um comentário. Pode fazer. Eu queria dizer que o meu terceiro molar foi tirado por Gabi durante a faculdade, numa pesquisa também. Eu me entreguei nas mãos dela e eu me conectei muito com vocês agora. Pode seguir, Gabi. Na época que eu nem sabia como é que tirava um terceiro molar. Pois é, bem, a amizade é isso, né? Confiança, né, amiga? Eu acho tudo. Eu acho que a gente pode começar esse episódio. Eu tenho certeza que quem está vendo a gente vai querer saber o que é que uma coisa significa e o que é que ela é diferente da outra. Então, eu acho que vale a pena a gente começar o episódio tendo essa definição do que é uma marca, do que é um brand, do que é uma logo, do que é uma logotipo, se isso existe, se não existe, e onde é que o design entra em tudo isso. Bom, é uma confusão até para nós, designers, muitas vezes, né? E até entre os autores, tem autores que dão nomes diferentes às coisas. O que eu falo muito para os meus alunos é que eles escolham como eles vão chamar, baseado, né, em algum autor, em algo que já foi consolidado. Eu acho que a forma mais fácil da gente explicar a diferença de marca e de branding é exemplificando. Bom, quando a gente fala em marca,
Eu costumo falar que quando eu digo que é uma marca, a gente está sempre falando de um produto, de um serviço ou de uma instituição. Então, a marca, Natura, a instituição, Prefeitura do Recife, aquela é a marca. A né? entidade, a né? entidade, exatamente. Eu gosto de... Quando é muito comum a gente trocar, a gente fala marca mais para a parte visual, que também tem autores que usam, eu vou fazer a marca da minha empresa. Também pode ser utilizado, mas geralmente a gente usa esse termo para a parte visual, a gente chama de identidade visual, que é onde entra símbolo, logotipo, que é a parte textual, né, da marca, e todos os outros aparatos visuais que a marca tem, como texturas, cores, né? Tudo que envolve tipografia, tudo que envolve a marca. Já quando a gente fala de branding, é um guarda-chuva um pouco maior, né? Branding está relacionado é uma estratégia de gestão de marca, digamos assim, que utiliza como principal ativo o seu conceito, o conceito de marca. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar na Natura, por exemplo. A identidade visual da Natura é aquela folhinha, né? O símbolo, Sim. com o nome Natura, que é o logotipo, com a cor laranja, que é muito característica, as texturas, as embalagens, enfim, tudo que envolve a Natura. A marca Natura é a organização Natura, né? A empresa Natura. Já quando a gente fala do branding na Natura, quando a gente pensa em Natura, a gente pensa em sustentável, a gente pensa em que valoriza produtos brasileiros. Então, quando eu falo em uma gestão de branding para uma marca como a Natura, tudo que a Natura tudo que a Natura fizer vai estar embaixo deste guarda-chuva. Então, o material que a Natura for usar na embalagem, ele é sustentável? Né? O produto que a Natura, o substrato, ele é brasileiro? Né? É a proposta de valor, né, da empresa, Exato. assim. É você conseguir juntar vários aparatos ali que conseguem refletir a proposta de valor que essa empresa tem. Então, eu acho que tem muito design. Eu acho que essa confusão do termo do branding, assim, é porque quando ele cai... Assim, ele é muito de uma área de marketing, que aí também conversa com design gráfico, que é a formação da gente. Mas hoje em dia se fala de branding assim, de forma mais aberta. Não é uma coisa tão técnica e tão que fica focado na academia, assim, quando a gente estuda. Então... até porque eu acho que pessoas autônomas que precisam, de alguma forma, se posicionar, acabam entrando, né, nesse universo de branding. E aí acaba que eu tenho muita sensação de que o termo, ele ficou ele tem significados múltiplos hoje em dia, assim, porque perpassa pelo entendimento de cada pessoa, assim, e acaba saindo um pouco desse tecnicismo, assim, de que um autor fala o que é o branding, e muito mais do que é o entendimento dessas pessoas do que o branding vai representar. Não sei se você concorda, assim. Concordo. Eu acho que outra coisa que pode ajudar também a gente a diferenciar, se a gente for para a etimologia da palavra, né? Brand, em inglês, é marca. Branding já transformou em um verbo. Então, sempre que a gente pensar em branding, né? Como se fosse marcando. Né? O que é que a gente vai fazer para marcar a nossa marca? Para marcar na mente das pessoas. Então, é mais um conjunto de ações. Né? Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como o cliente vai enxergar a marca em todas as suas nuances, né? Como ele vai ver a marca, com o que ele vai sentir quando entra ali na loja ou naquele ambiente. Cheiro, eu acho que se conecta com isso também, né? Eu acho que eu só faria uma correção, porque você diz como o cliente vai, né? É o que você propõe, que você espera que o cliente sinta. Certo. Mas existe uma diferença muito grande do que você... dentro da sua proposta, né? O que você imagina que o cliente vai sentir e o que realmente ele vai sentir, né? E eu acho que essa é a beleza e a dificuldade, realmente, de você fazer um branding bem feito. Uhum. Porque, às vezes, você se propõe a ser uma marca... Eu acho que até nessa parte do sustentável, tem muitas empresas que fazem... se fala muito em greenwashing, que são empresas que se dizem sustentáveis... mas fazem só assim, de certa forma fazem um migué ali para poder parecer para o cliente sustentável, assim. Entendi. Mas aí no uso acaba que o cliente talvez não reconheça isso, porque aquilo ali é meio que uma maquiagem, não é exatamente o core daquela marca, sabe? Entendi. Aí vê. Agora eu consegui entender agora, mais ou menos aí, certo? O que é marca, o que é branding. Vamos lá. Eu queria entender agora, a maioria das pessoas que assiste a gente
são universitários e pessoas recém-formadas. Eu queria entender qual a importância de se ter uma marca ou de se fazer um branding bem feito para uma pessoa que é profissional liberal, por exemplo. Dá para fazer uma marca assim para uma pessoa que vende um serviço, por exemplo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a importância que se tem hoje em pensar em uma estratégia de branding é a gente pensar como hoje é cada vez mais difícil a gente se destacar. Porque é muito fácil copiar hoje, né? Por exemplo, Hannah é designer. Eu posso copiar o trabalho de Hannah 100%. Sim. Eu fico vendo tudo que Hannah faz, eu copio como ela fala no LinkedIn, eu copio o que ela fala no Instagram, eu consigo copiar tudo. Então, como é que Hannah vai se diferenciar se eu tenho uma pessoa que copia tudo dela? Né? Isso é muito fruto de um mercado de ampla concorrência e também de facilidades, porque antigamente era muito mais difícil abrir uma marca. Hoje em dia a gente abre um MEI em 15 minutos. Hoje em dia a gente começa a vender pelo Instagram. Então é muito mais difícil se diferenciar. E a importância de uma marca, qualquer ela que seja, um profissional liberal, um serviço, um produto, assim, por mais simples que ele seja, se pensar desde o início qual a proposta de valor que aquele produto tem, como ele vai se diferenciar dentro daquele mercado e, principalmente, como é que vai ser a perspectiva, né, do público em relação a como ele vai ler essa imagem, tem que ser levado em consideração desde o início. A gente fala muito que branding é imagem, né? Hoje em dia, a gente tem várias lentes viradas para uma marca. A gente se relaciona com ela por rede social, pelo produto físico, por loja física, Serviço. por áudio, serviço, boca a boca. Se acha alguma coisa ruim, vai no Reclame Aqui. Tem a avaliação do Google. São muitos canais para uma marca limpar uma imagem. Então, a única maneira que ela tem de ter uma abordagem ali uníssona, né, que todo mundo veja da mesma forma, seria alinhando em estratégia de conceito de marca, né, alinhando como é que eu quero ser percebido, né, tá tudo alinhado, tudo faz sentido ali. Se começar sem esse planejamento, claro, um profissional liberal ele não vai fazer um grande projeto. Era uma coisa que eu ia início. comentar, assim. Eu acho também que existe muito essa... Claro que quando você fala de branding, existe... enfim, uma infinidade de áreas, assim, que vão ter que trabalhar em conjunto. E aí, quando você fala de um profissional liberal, às vezes mal tem condições de pagar um designer para fazer uma marca. Sim. E aí eu acho também que isso pode ser visto com muita ansiedade, assim, de tipo, tá, agora eu não tenho como contratar, sei lá, uma pessoa para fazer a parte de... UX Writing, por exemplo, para fazer como é que vai ser a escrita, como é que vai ser o meu tom, qual vai ser o tom de voz que eu falo, um profissional que vai só focar nisso, ou um profissional que vai focar só nas redes sociais, um profissional que vai focar, sei lá, na marca, na logo. E aí eu acho também que é um pouco de entender o momento que você está, assim. Eu acho que, por mais que a gente reconheça assim, o valor do branding, eu entendo que não é um serviço que é acessível para todo mundo, assim. Pelo tamanho mesmo de um projeto desse. Tipo, eu acho que um projeto de branding ele é um projeto que ele... se você quer ser uma marca que tem uma relevância, que vai existir durante muito tempo, ele é um projeto que vai estar sempre durando. Porque você vai estar sempre se reinventando. Então, de alguma forma, você vai ter que estar revendo ali os seus próprios conceitos e ter aqueles profissionais que vão estar fazendo esse trabalho para você. E aí, quando se fala de um profissional liberal, eu acho que, pelo menos a abordagem que eu vejo é muito mais assim de começar, por exemplo, não nessa visão enorme do que é o branding, muito mais por um caminho de identidade visual. Perfeito. E, a partir daí, você começar realmente a ver onde você pode aplicar essa proposta de valor de uma forma que não vá ser tão custosa. Às vezes, você não tem um profissional para lhe dar uma consultoria, por exemplo, de como é que vai ser sua comunicação. Mas você mesmo assim, é uma pessoa muito carismática, você é uma pessoa que sabe se comunicar, ou que tem um diferencial na comunicação. Isso já é o seu branding, sabe? É você também conseguir entender, eu acho que as suas fortalezas dentro do que você oferece e tentar trazer isso para o seu branding. Assim. Agora, sempre pensando de uma forma que seja consistente, assim, que você... Eu acho que é muito importante as decisões, por mais que não sejam com grandes profissionais por trás, assim,
mas que essas decisões que são tomadas assim, em relação à marca, elas sejam intencionais e que você consiga entender o porquê de você estar fazendo aquilo. É muito interessante isso que você estava falando, porque quando a gente está na faculdade, a gente não tem essa ideia de que a gente precisa se mostrar para as pessoas. E que a identidade própria da gente pode ser uma forma de se mostrar. E acaba que quando a gente cai no meio profissional, principalmente nós, dentistas, acaba virando uma cópia uns dos outros. Quando a gente vai para a rede do Instagram, parece que todas as dentistas vieram do mesmo jeito e aprenderam a se vestir da mesma forma, e aprenderam a se maquiar da mesma forma, e aprenderam a falar da mesma forma, fazer os mesmos vídeos. Sim. É como se fosse uma massificação daquilo. E se a gente tivesse essa consciência durante a faculdade, que nós precisamos ter uma marca, não precisa ser uma excelente marca, mas que a gente posicionamento também, né, Gabi? Um posicionamento, um branding, né, na verdade. Que se a gente tivesse essa noção, provavelmente nós teríamos menos cópias quando a gente entrasse no mundo profissional. Não é não? Eu fiquei bem reflexiva aqui agora. Eu acabei de xingar todo mundo e dizer que todo mundo é igual. Eu fiquei pensando exatamente isso, porque a gente fala isso direto, que na faculdade a gente aprende muito a parte técnica. E, às vezes, a gente esquece essa parte de soft skills e essas outras questões que você precisa. E, hoje, quem se destaca no mercado é exatamente a pessoa que consegue se comunicar melhor, é a pessoa que consegue passar o branding, né? Eu entendo assim. E não é a pessoa que é melhor tecnicamente, a verdade é essa. E aí, vamos lá. Passei disso tudo, quero montar a minha marca. Certo? Agora eu trabalhei muito, ganhei o meu dinheiro e consigo pagar uma pessoa para fazer a minha marca. O que é que eu preciso saber sobre mim mesma para que eu procure uma pessoa e seja assertiva na hora de tentar montar a minha marca? Vocês entendem, assim, quais são as características que eu preciso entender sobre mim para montar uma marca? Eu acho que a grande... Desculpa, eu vou... Vou só comentar, assim, o que eu acho a princípio, e aí se você, não sei, eu concordar ou discordar, ou quiser acrescentar. Eu acho que a primeira pergunta de todas, eu acho que é o objetivo, assim. É entender a Aline enquanto marca, né? Assim, pensando no serviço que vai oferecer, o que é que você quer alcançar com essa marca. Eu acho que para mim, assim, é o primeiro ponto a se colocar. Claro que a partir daí a gente vai entender qual é o público, qual é, enfim, em que setor, em qual segmento você vai trabalhar, todas essas questões. Mas eu acho que tudo isso vai vir depois de você entender qual é o seu objetivo, né? Qual é a sua... Acho que de novo, assim, qual é a proposta de valor e qual é o objetivo. O que é que você quer oferecer? Qual é o seu diferencial? A proposta de valor é muito isso, né? Tipo, você entender o que é que você vai trazer para os seus clientes, para os seus pacientes, que é diferente dos outros, assim. Qual é a minha proposta de valor? O que é que eu estou oferecendo? Qual é o meu diferencial? E, além disso, também, o seu objetivo enquanto empresa. O que é que eu almejo? O que é que eu quero daqui a 5, 10 anos? Então, acho que a partir daí você consegue entender um pouco melhor quais são as perguntas que vão ser feitas. Agora, assim, existe muito assim, essa ansiedade de quando se chega para um designer de achar que você precisa chegar já com o briefing pronto. Mas eu acho que é justamente o nosso papel saber as perguntas que devem ser feitas. Assim, a gente ter essa sensibilidade de saber quais são as perguntas que vão dar as respostas do que a gente precisa para fazer o nosso trabalho. Então, assim, claro que existem situações que a pessoa, eu acho que justamente por não ter um objetivo muito claro, não vai saber as respostas que a gente precisa, mas tendo esse ponto inicial, a gente já consegue trabalhar e já consegue provocar vocês, assim, né, para dar as respostas que já vão nos dar, assim, o insumo necessário para fazer o nosso trabalho. Vou fazer uma pergunta difícil. Existe um checklist para isso?
Ele nem falou se concordava ou Não, discordava. É porque eu fui na palavra de Ana. E eu disse assim, vamos dar um checklist pra galera que tá vendo a gente. O que eu preciso, o que essa pessoa precisa saber? Pra quando você estiver nessa hora do briefing, o que acontece nessa hora? O que precisa saber realmente? Fazendo um checklist assim. Sim, quer Eu falar? acho que eu posso, concordando com o que a Hannah falou e complementando essa questão do liberal, eu acho muito legal falar de branding enquanto profissional liberal, enquanto pessoa, porque é uma máxima que a gente fala em branding, quando a gente vai estudar branding, e se a marca fosse uma pessoa? Se a marca é empresa, se a marca é instituição. Quando a gente fala de branding, a gente fala muito de reputação, de autenticidade, né? Então, nós somos singulares, né? Então, cada pessoa tem uma característica. Então, como é que todos os agentistas, por exemplo, parecem tão iguais? Né? Mas é isso, é meio que uma estratégia, uma prática de mercado, do marketing, de se fazer as coisas, está funcionando desse jeito, então não vamos mudar. Mas hoje a gente percebe que não é assim. A gente tem que fazer diferente porque não está mais funcionando desse jeito. Né? Porque não tem como a gente se diferenciar dentro de um mercado tão repetitivo. Né? E aí, sobre o checklist, eu acho que a Hannah falou uma palavra muito importante, que é a sensibilidade. Eu acho que está muito no designer ter essa sensibilidade de saber captar, além das entrelinhas do cliente, e também estimular ele para que ele perceba quais são as suas características autênticas que podem estar expressas ali na marca. Isso vai desde as características visuais, a tom de voz, a tudo que envolve ali aquela marca, mesmo ele sendo uma pessoa jurídica física, além de sendo um profissional liberal, sabe? No checklist, em briefing, a gente fala muito sobre diferenciais, né, proposta de valor, quais são os benefícios que o cliente vai receber, né? Quais são os benefícios emocionais que o cliente vai receber, né? Como o cliente vai se sentir ao receber aquele serviço. E aí a gente vai traçando ali um emaranhado de informações que ajudam a gente a desenvolver esse projeto, sabe? Mas é muito sobre autenticidade, é em ser autêntico. Por mais que, às vezes, a sua característica destoe dos demais, mas, às vezes, aí é onde está a resposta, sabe? Ser diferente dentro daquele meio tão repetitivo. Isso acontece em quase todas as áreas. Sim. Eu acho que existe muito um receio, assim, também de ser um ponto muito fora da curva. Eu acho que, eu imagino, né, que para vocês da área de saúde, principalmente, assim, que é onde essa parte da segurança, assim, claro que em todas as áreas existem isso, né? Mas eu acho que talvez por ser uma área bem, entre aspas, mais tradicional. É porque eu falo mais tradicional porque o quê? Eu sou designer, né, gente? Então, eu posso ir pra reunião, tipo assim, eu tô com o cabelo dessa cor, mas há uma semana atrás eu tava com o cabelo rosa. E eu tenho a sensação de quanto mais doido eu apareço numa reunião, mais o cliente vai dizer, pô, essa designer é massa. Então, assim, é mais fácil pra mim essa coisa da autenticidade. Assim, eu acho que na nossa área existe eu acho que já existe uma expectativa, né? De que as pessoas sejam mais diferentes, que tenha isso, assim... porque fala muito sobre criatividade. Mas aí, quando você está falando de um segmento como saúde, eu entendo que é difícil também, assim, porque as pessoas já criaram um modelo mental do que é confiável. Uhum. Então, elas olham aquilo ali e aquilo passa... até sem elas conseguirem entender, é um sentimento, né? Assim, não é nada palpável realmente, mas é muito mais subjetivo, né? É muito mais subjetivo. Então elas veem aquilo e para elas é algo que passa uma certa credibilidade. E aí eu acho que essa é a beleza, né? Assim, de você conseguir subverter, trazer essa autenticidade sem quebrar também essa expectativa do cliente. Total. Acho que um ótimo exemplo para o mercado tradicional que a gente pode dar é o Nubank. Sim. O Nubank é roxo. Como é que a gente imaginar que uma instituição financeira, um banco, ia ser roxo? E as pessoas chamam o cartão do Nubank de roxinho. Eu amo. Entende? Então, assim, é um ótimo exemplo de autenticidade, porque o Nubank trouxe uma proposta que, primeiro, era um banco digital, né? 100% digital. Como assim? Cadê o endereço? Né? Então, quebra um modelo muito tradicional. E banco é muito mais tradicional até do que a saúde. Né? Tem algo mais tradicional do que banco. E o Nubank foi lá e criou um cartão roxo. E aí vem todo mundo junto, né? Vem laranja, vem amarelo, vem verde-limão. Então, todo mundo vai nessa onda. Até o momento que mais uma pessoa vai criar algo inovador e aí o ciclo vai se repetir. A Hannah estava falando essa coisa de você
ser difícil, né, na área da saúde, e é mesmo. Eu acho que o fato de você meio que continuar igual te dá previsibilidade em relação a quem te vê. Aquela ali, eu sei que ela é dentista. Mas, voltando, o que eu estava dizendo antes, eu ainda acho ruim pelo fato de hoje em dia terem mais cópias. E eu acho que fica faltando a mais autenticidade, assim. E, mais uma vez, eu gostaria de ter escutado sobre isso na faculdade. Eu lembro que eu tive até uma conversa contigo sobre isso. Não sei se tu vai lembrar. Tua memória é melhor que a minha. A gente sabe, né? Há muitos anos. Historicamente, a gente sabe. que assim que a gente se formou, eu não me importava muito com essa questão de como eu me vestia e tal. Gabi, de vez em quando, ainda puxa minha orelha, né, sobre isso. Só que é uma coisa que eu me sentia pressionada pelo meu público a mostrar uma imagem, que faz parte do branding, né? Sim. De dentista, sabe? De chegar lá de salto, com a bolsa, assim. E aí, Hannah falava, eu vou trabalhar de mochila, de short. E eu ficava, meu Deus, que inveja. Será que eu tô no lugar errado? Mas eu acho que é muito isso, assim. Essa questão toda que a gente falou aqui agora é sobre você colocar também os seus valores na marca. Sim. Não é isso? E você passar isso no seu branding. Essa questão do Nubank mesmo que você falou agora, eu sou fãzaça de Cris Junqueira, né, que é a dona do Nubank, acompanha lá nas redes sociais e ela sempre fala que queria quebrar o tradicional, né, trazer uma coisa totalmente desburocratizada num setor que é extremamente burocrático, e daí o nome também, Nubank, que é um banco totalmente nu, sem nenhuma burocracia. E... Já fez a propaganda, né? Sim. Mas tu sabe que a gente... Porque eu amo ela. Não tem essa parceria, me patrocina, não. Cris. Eu acho, assim, eu sou designer, tá? Eu trabalho com isso. Mas, às vezes, eu acho que eu sou um pouco cética, assim, no que a gente consegue fazer, assim, para o pequeno. Sendo bem realista. Eu acho lindo isso de você ser completamente subversivo e fazer uma coisa totalmente fora do status quo, assim. Mas eu acho que para alguns segmentos, para algumas pessoas e para o tamanho daquela pessoa, nem sempre isso vai fazer sentido. Porque eu acho que para você ousar, você tem que peitar. E para você peitar, você tem que ter uma base. Então, assim, você tem que ter uma base para você conseguir... Pode dar errado. Ousadia é isso. Quantas marcas começaram e todo mundo dizia, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo até o momento que dá. Né? Mas, para isso, elas tiveram que apanhar muito, até as pessoas conseguirem confiar. Então, nem sempre... eu vejo muito por esse caminho também, de que nem todas as pessoas, a gente principalmente pensando em quem é MEI, num país como o Brasil, que muitas pessoas mal vão ter condições de pagar... Não vão ter condições de pagar um designer, só se for por um negócio, um projeto, uma coisa... Acho que o Sebrae ajuda muito nesse sentido para o pequeno empreendedor. Então, nem sempre eles vão ter essa gordura para arriscar, né? Eu acho também, eu gosto de fazer esse exercício assim, de entender onde você pode pisar naquele momento. Então, ainda que eu seja crítica dos padrões ali e achar que todo mundo está repetindo padrões, eu também acho que isso é um reflexo do que... enfim, de como esse mercado existe, assim, do que essas pessoas elas são capazes de oferecer para o mercado hoje. Então, normalmente, quando você vê uma pessoa usando muito, já está num patamar um pouco mais diferenciado. Tipo, é uma pessoa que tem um investimento, por exemplo, que tem uma condição de contratar profissionais mais qualificados para trabalhar nesse branding mais... autêntico, mais ousado. Então, assim, eu também não sou muito do caminho, assim, de que eu acho que a pessoa tem que sofrer demais se ela não conseguir por esse caminho, assim, completamente subversivo, sabe? Eu acho que é muito importante isso que a Hannah está trazendo. Porque quando a gente fala em branding, são tantas coisas que envolvem, né?
Mas eu também acho que, falando do pequeno, por exemplo, só em investir numa identidade visual, que ela nem seja essa coisa toda, mas já é uma ousadia Sim. dentro de um mercado saturado, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Sebrae, a gente trabalhava com grupos de empresas. Então vinham 50 autopeças, sabe? 50 salões de beleza. E assim, autopeça é um mercado, falando em identidade visual, que não se investe tanto na parte visual. Então, só em ter um designer profissional fazendo um projeto de branding ali, de identidade visual, perdão, já é uma ousadia, sabe? Já dá uma Um organizada no diferencial, visual, né? né? Porque branding é gigante, mas aí você vai pegando uma coisinha de cada vez, outro dia você coloca um aroma dentro da sua loja, outra hora você pensa que músicas vão estar tocando na sua loja, que é sound branding, né? Enfim, você vai montando aos poucos, quando vê, você construiu uma coisa robusta em 10, 15 anos, né, com pouco investimento. Mas é realmente, né? Já teve dias de eu chegar para o cliente, sentar na frente dele para uma reunião de briefing de identidade visual, e eu falei, olha, eu não vou fazer marca nenhuma. Você tem outras coisas aqui muito mais urgentes na sua empresa. Eu fazendo reunião, sentado numa caixinha assim de madeira, conversando com ele. Mas não, tem outras coisas Outras mais prioridades, urgentes aqui. sim. Então também é uma sensibilidade do designer perceber isso. Entendi. Sim. Vamos comprar a cadeira antes de fazer a Perfeito, marca. concordo totalmente, é isso mesmo. E se a gente fosse listar, assim, o que é principal para a gente montar a marca ali? O tripé, digamos assim, para a gente montar a marca. Quais são os elementos principais que a gente precisa ter numa marca? Para esse Deu pra entender? pequeno, assim, para essa pequena pessoa que está no início, pequeno empreendedor, o que seria importante? Olha, eu dividiria primeiro, parece até batido, mas aquela coisa do missão, visão e valores é uma coisa que funciona muito ainda, né? Existe há tanto tempo, mas pensar qual é o seu objetivo, o que é que você pretende entregar, né? Ou como você se vê lá na frente. É importante, isso é um pé interessante, que aí você conceitua, né, a sua marca. Identidade visual, acho que é muito importante para uma empresa de identidade visual, que é como ela é vista, né? A marca, no caso, símbolo, logotipo e os artefatos visuais, né? E comunicação, né? Pensar em que redes sociais ela está, como está comunicando, né? Que texto vai ser colocado ali, né? Um texto, uma forma, assim, coisas simples, é em primeira pessoa e em terceira pessoa. Vou usar emoji, não vou usar emoji. Vou usar palavrão, não vou usar palavrão. Então, você definir ali, né? Como vai ser sua estratégia também é importante, porque se esses 3 pontos estiverem discordantes, vai dar uma inconsistência de comunicação ali e o final vai virar um Frankenstein, assim, que nem o próprio dono vai saber o que é aquilo ali, né? Então, é seguir consistente. Eu acho que concordas, Ana, nesse Sim, aspecto? sim. É só um adendo sobre o que são artefatos visuais, porque talvez nem Sim. todo mundo entenda. Mas, assim, quando se fala identidade visual e o que está ao redor, né, que são esses artefatos, então são a questão de você definir quais são as cores que vão ser usadas, qual é a fonte, né, que a gente chama de tipografia, mas, Sim. enfim, todo mundo vai entender que é a fonte lá que você escreve, enfim, as peças gráficas. Questão de elementos, então se vai ter algum padrão visual, se você vai ter alguns elementos de apoio, elementos gráficos, por exemplo. Que mais? Texturas. Hoje até o visual, se fala em identidades materiais, né? Pensando no consultório dentista, por exemplo, qual vai ser a fórmica que vai ser utilizada nos armários? Vai ser uma textura rugosa, vai ser lisa, vai ser brilhosa? Então, isso envolve design interior, já que também é uma área de design, Sim. mas também é uma estratégia de identidade visual dentro do branding, sabe? Muitas coisas, né? Quero abrir um parênteses aqui, mas Hannah é um ótimo exemplo de branding pessoal, porque Hannah sempre foi ousada. Hannah comprava na China antes de ninguém comprar na China. É verdade. E eu não aí- sei se isso é algo para eu me orgulhar ou não, né? Assim, mas deixa abaixo. Verdade. Mas assim, eu quando penso em Hannah, eu já penso em uma paleta de cor, já penso em uma paleta de textura, já penso em qual o formato dos acessórios. Ou seja, consistência de marca. É um ótimo exemplo. Obrigada, amigo. Ouvindo vocês falarem, então, eu entendi que a marca vai ser um negócio assim, pá, muito, muito amplo, assim, né?
E aí eu fico pensando, dentro de tudo isso, como é que fica o papel do designer, né? Porque, assim, a gente tem muitas especialidades, como vocês já falaram aí, mas quando alguém procura a gente para construir uma marca, uma identidade visual, e onde é que vai entrar o papel do designer aí? Porque eu fiquei pensando, você falou até em textura de fórmica no consultório e tal. Então, assim, o designer também poderia entrar aí, visitar o ambiente para tentar entender tudo isso e colocar na marca. Como é que vocês fazem aí esse trabalho? Eu acho que depende muito também de como a pessoa trabalha, né? Eu acho que tem pessoas que elas ficam realmente muito focadas no desenho da marca. Mas, assim, falando de como eu sempre trabalhei, eu acho que Elton também. Eu acho que quando eu trabalhei fazendo identidade visual, eu acabava extrapolando um pouco para o que a gente chama de branding, né? Tanto que acho que o último estúdio que eu trabalhei fazendo marcas era um estúdio de branding, assim, se auto-intitulava um estúdio de branding. Então, eu lembro que quando a gente fazia os materiais para apresentar uma marca, tinha muito uma parte que a gente chamava de look and feel, que é tipo, que as pessoas vão ver e o que é que a gente... Eu não sei se é bem essa a tradução, assim, do look and feel, porque é meio que a expressão que já está... que já é usada, assim, no meio. Porque não é, assim, exatamente o que você vê, o que você sente, assim, no sentido da palavra. Mas vamos dizer assim, é tipo a vibe. Se a gente for falar de uma forma mais leiga, assim, é tipo a vibe que você quer passar com aquela marca. Então, existe muito uma parte de fazer um mood board. Então, por exemplo... Pronto. O que é isso? Pronto, o mood board é uma ferramenta que vai ajudar a criar esse painel de referências para a vibe que você quer com a marca. Entendi. Então, por exemplo, eu lembro assim, trabalhei, sei lá, fazendo marca de restaurante. E o restaurante, ele não existia ainda, ele não tinha muito bem, assim, sabia... tinha ali a proposta dele, os objetivos, qual era o público que ele queria alcançar, mas não tinha ainda muito formado como é que seria, quais as cores que ele ia usar no ambiente, como é que ia ser a disposição das mesas, assim, mais ou menos essa... Porque é isso, o design, no final das contas, ele, quando você fala do brand, ele extrapola o que é o visual e vai muito para o que é o intangível. Então, é muito como a pessoa se sente, por exemplo, num restaurante, como a pessoa se sente estando naquele lugar. Então, a música vai fazer diferença. Se tem uma acústica boa, vai fazer diferença. Porque se for muito barulhento, sei lá, um restaurante que quer ter uma proposta de ser um lugar intimista e não tem uma boa acústica, você chega lá, só se escuta barulho. Tipo, a experiência vai ser péssima. A memória da marca para a pessoa vai ser péssima. Então... A gente ia muito nessa coisa de olhar referência de design de interior de restaurante, olhar materiais, então vai ter muita madeira, vai ter muita planta. Então, a gente acabava saindo um pouco assim do que se entende do design gráfico, né? E acabava extrapolando um pouco para isso, assim. Eu acho que a gente vê isso muito refletido. Quando a gente fazia antigamente um projeto de design de identidade visual, ainda existe, mas tem um arquivo final que a gente chama Manual de Identidade Visual. E era um arquivo super técnico, com códigos de cores quando ela foi impressa, né? Algo bem técnico. Sim. Hoje a gente fala muito em livro da marca, o Brand Book. E eu já fiz um Brand Book, gente, que eu colocava até lá dentro. Se a empresa fizer um evento, assim, um brunch, o que cheiro vai ter esse ambiente, que flores podem ter, mas assim, é uma ideia, né? Que tipo de comida pode ser servida, porque tudo vai estar alinhado ali com aquela vibe, né? Que a Hannah falou exatamente isso, porque tudo é tão mais complexo hoje, que quem está ali no início, né? A Hannah comentou, o restaurante era novo, né? Só tinha ali os primeiros objetivos, então a criação da vibe esteve na mão da equipe que a Hannah fazia parte. Então, eu penso num cheiro mais cítrico, ou não, mais amadeirado, ou mais forte, ou mais suave. Vai estar tocando uma música clássica. Tem um case bem interessante, que fizeram um teste no supermercado e colocaram música jazz tocando durante uma semana e perceberam que se comprou mais vinho naquela semana. Ai, que legal. E em outra semana colocou mais rock e se comprou mais cerveja.
Então, influencia muito. Na Victoria's Secret, sempre que você entra, tá tocando música clássica. Então, assim, tem muito essas estratégias, assim. Existe que a música de perpassam. C&A, né? As pessoas falam. Pois tipo, é, a música C&A, é verdade. Mas é isso, é muito. E cheiros, né? O cheiro da melissa, tudo influencia. E muitas vezes os designers criam uma super marca, aí quando coloca lá no ambiente, tá tudo misturado. Ou o contrário, né? Assim, Ou o às vezes contrário. a gente vê uma marca que visualmente o desenho da marca é até simples, talvez até, vamos dizer assim, fraco, se você for olhar com olhos muito técnicos, né? E aí, quando você vê o desdobramento daquilo ali se torna algo tão maior É. que aquele desenho da marca ali é um negocinho, um cabelinho, assim, sabe? Aquilo ali não é o que é o foco, o que é o forte realmente daquela marca. Então, As pessoas conseguem perceber uma marca de qualidade? Elas conseguem ter essa percepção? em que sentido? Você vê que aquilo é bom. Você vê que aquela cor te pegou de um jeito emocional ou que você viu que aquilo teve um valor. Se as pessoas realmente percebem isso. Ou só a gente que trabalhou para fazer o design, que trabalhou para fazer o branding, a gente que ajudou é que sabe o valor realmente. Veja, eu acho que se não existir, eu vou desistir da minha profissão. É que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, a gente lutou assim para ter aquela marca, para ter aquela experiência para o cliente e tudo, e parece que para o cliente não significou muita coisa. E aí essa é a minha pergunta, assim, se as pessoas realmente percebem isso, sabe? Eu posso fazer um acréscimo? Porque a gente falou muito aqui até agora sobre a pessoa estar montando a marca dela com as coisas, os elementos que ela gosta, com a vibe dela. Mas eu acho que a gente também tem que prestar atenção, tem que entender o público-alvo daquele negócio, né? Daquele serviço, daquele produto. Então, vocês acham que é importante fazer um estudo do público-alvo daquela marca para que a gente consiga colocar elementos na marca para conversar E com o fazer público as certo? pessoas entenderem que tem um valor ali naquela Sim. marca. Eu acho que é assim, não o principal, né? Porque a gente já falou de vários principais. Eu aqui, ó, só... Tudo é importante, gente. Desculpa, quando tudo é importante, nada é importante. Desculpa aí. Não, mas assim, acho que depois de você ter bem definido os valores e os objetivos, essa parte do público é muito importante, porque quando você fala o que é uma marca de qualidade, né? Às vezes isso pode afastar um público. Se é um público, se você está falando, por exemplo, de um público B, acho que C, principalmente, Entendi. se você tem uma cara do que as pessoas entendem no imaginário de que é algo sofisticado, algo de qualidade, aquilo pode, de certa forma, atrapalhar o seu posicionamento, porque a pessoa vai achar, não, isso não é para o meu bico, né? Claro que a gente pode fazer uma coisa de qualidade para um público C, mas tem que entender também que são modelos mentais diferentes. Eu acho também que é importante a gente tocar em outro ponto, que além dessa parte estética, a gente relaciona muito qualidade à estética, né? A gente puxa aquela coisa do refinado e tal, mas existe muita coisa técnica. Você pode fazer, assim, uma marca super voltada para o público C, D, e tecnicamente ela está muito correta, porque a experiência não sei se vocês lembram daquele meme do Cabeleireira Leila, que tinha uma época, que era aquela letra toda rebuscada, e aquele virou um grande meme. Aquela marca ali é difícil de ler. Então, às vezes, sei lá, uma marca de um salão de beleza, né? Ali de bairro. Aí é difícil de ler aquela marca. Então, o problema é técnico. Né? Ou tem um contraste cromático que não é legal. Ou, sei lá, dentro do salão tem uma parede vermelha que você, o tempo inteiro que está cortando seu cabelo, tem aquele vermelhão nas suas costas. Então, assim, tem uma parte muito técnica também por trás que vai dar uma melhor experiência. Então, tem como. Eu concordo que as pessoas sabem o que é bom, sabe? Aquela máxima que se diz, o público nunca sabe o que quer, eu discordo completamente. O público sabe muito o que quer. E o design ele tem que ter essa sensibilidade de encontrar, né, essa melhor maneira de comunicar. E também eu falo muito para os meus clientes, marketing digital visual é um projeto de longo prazo.
né? Você vai criar agora, mas você vai um passo de formiguinha para lá na frente estar consolidado, como a gente conhece a Apple com a maçã, como a gente conhece o vermelho da Coca-Cola. Já são empresas enormes, mas elas já começaram pequenas lá atrás, né? Então, é aquele passo a passo para que um dia a gente reconheça. Nem precisa ir muito longe para a Apple. Sim. Tem marcas da nossa cidade que a Que gente até conhece o conhece. cheiro, É. né? Marcas de moda que a gente sabe qual é o cheiro que tem, de locais. Era uma coisa que eu ia até perguntar a vocês, assim, se vocês têm um case, assim, que vocês veem no dia a dia de uma empresa que vocês acham massa. Pô, essa empresa aqui, o branding dela é perfeito. Tem algum, assim, que vem à cabeça de vocês agora e que vocês querem Acho citar? muito... A Melissa, pra mim, é um que eu... sempre falo. Porque eu acho que é uma que se reinventou, mas ainda assim se manteve muito consistente assim durante os anos. Eu acho que ela ainda traz muitos valores assim que ela se propõe de ser uma coisa divertida. Cara, o de cheiro ser... da Melissa. É isso, Eles assim. Eu tô vendem. sentindo agora que a gente Eles tá vendem falando. o cheiro. Eles vendem o cheiro. Eu tenho um frasquinho. Tu com tem? cheiro. Eu uso só em ocasião especial. É incrível, fica na sandália que eu faço, meu Deus do céu, a sandália lá preta e o cheiro do mesmo jeito. É incrível, é incrível. Eu acho que outro exemplo que a gente pode dar também, que é batido, mas é ótimo, se der o exemplo da Apple, né? E é um ótimo exemplo para explicar o que é branding. Que a Apple, ela tinha o slogan da Apple, né, que hoje eu acho que eles não usam mais, que era Think Different, que é pense diferente. E a Apple começou fazendo computadores, né? Mas hoje a Apple criou um celular que revolucionou, que foi o iPhone, criou o iPod, que revolucionou. Eu me lembro que o slogan do iPod, quando lançou, foi 1000 músicas no seu bolso. Sim. Vê que E era uma coisa revolucionaram você revolucionária, colocar 1000 músicas no seu bolso, né? A Apple hoje tem cartão de crédito, a Apple tem streaming, a Apple tem o iTunes, que você pode comprar uma música. Você não precisa... Assim, quando se criou o iTunes, assim, né? Hoje tem outras marcas de streaming de música. E aí, se a Apple lançar qualquer coisa hoje, a gente já vai achar que é inovador. Né? Então, é um ótimo exemplo de branding. E a gente vai achar que é bom também. Exato. E vai achar E que não, é bom. não só inovador, mas qualidade. Eu acho que é uma coisa assim que eles conseguiram o intangível da marca, que é Isso. justamente esse valor que ele não tá, você não consegue nem mensurar, assim, que é justamente esse sentimento que gera no cliente. Então, esse sentimento de desejo, esse sentimento de que aquilo, de certa forma, é um objeto de desejo. É uma coisa que as pessoas ficam esperando para quando tem O o lançamento, para ver quais vão ser as novidades. Lançou isso, as novidades são essas. E, tipo, a galera fazer fila para comprar e ser o primeiro. Então, você conseguir ter fãs de uma marca é um feito muito, assim, muito importante, né? E para isso, são anos, né? Para eles se consolidarem, assim. E atenção nos detalhes, né? Na embalagem, em como o manual é dobrado dentro da embalagem, como o produto, você abre e vê o produto de cara ali, não vem um isopor embalando o produto, né? Você fecha uma caixinha do iPhone, ela desce, sai um ar perfeito nas laterais. Então, assim, tem uma pessoa ali atrás pensando, né? Então, isso faz diferença, né? Nada é por acaso, Nada né? é por assim, acaso. Talvez... É isso, assim, é o que você não racionaliza quando você está usando, ou tá tendo uma experiência, está usando um produto, mas, de certa forma, aquilo lhe atinge, aquilo toca você. Então, é muito esses detalhes que, de alguma forma, vão provocar algum tipo de sentimento, né? Então, eu acho que, no final das contas, assim, um valor muito grande é você provocar um sentimento em quem vai usar o seu serviço ou o seu produto. E, de preferência, que seja um sentimento bom, né? Porque é isso que todo mundo é isso que todo mundo espera, assim. É engraçado que ele estava falando da caixa ali do celular e eu fiquei pensando, eu tenho todas as minhas caixas de todos os meus produtos da Apple guardados. Dos outros eu jogo tudo fora, eu rasgo e jogo fora, junto com o isopor. Que é prova maior de que funciona, né? E é o Total. longo prazo, né? A história do longo prazo. Né? O longo prazo a gente vai tendo essa qualidade percebida no produto, que faz que a gente tenha amor por uma embalagem, né? Eu também não jogo as minhas, não. Me conectei. Vamos lá, estamos chegando mais ou menos ao final, Já? Gabi. Já, sim. Conversamos direitinho. É porque foi bom, não foi? Foi.
Mas, assim, antes da gente chegar mais ao final, eu queria saber, assim, o que é que vocês enxergam de tendência, assim, de mudança, do que é que vem acontecendo, de como a inteligência artificial também pode interferir nessa questão de criação de marca, de branding. O que é que vocês enxergam daqui para frente? Tudo parece que muda de um dia para o outro, né? É impressionante. Eu não sei não como é que o design sobrevive, não. Eu vejo a inteligência artificial muito mais como uma ferramenta do que a entrega final, assim. Não sei se tu vê dessa forma, Sim, assim. 100%. Eu acho que... Enfim, todas essas ferramentas aí que estão surgindo hoje de inteligência artificial, inclusive acho que a gente já usava, tipo, a Adobe, acho que todos os produtos eles estão se reinventando de certa forma para abraçar essas funcionalidades de inteligência artificial, mas honestamente, eu não vejo isso substituindo o meu trabalho. Eu vejo isso facilitando o meu trabalho. Então, ter maneiras mais fáceis, talvez, de chegar no resultado X. Mas eu acho que até falando sobre a questão de que a gente tem que ter a sensibilidade de fazer as perguntas, sim, eu não vejo uma máquina tendo a sensibilidade para saber o que é que ela vai realmente entregar. Então, muitas vezes... um cliente chega e realmente ele não sabe ali dizer o que é que ele quer. Então, como é que ele vai pedir para uma inteligência artificial dizer, me entrega aqui uma marca que eu nem sei o que é que eu quero ainda, né? Então, acho que falta uma etapa aí que é onde a gente entra, sabe? E a inteligência artificial, eu enquanto professor, eu vejo como as ferramentas de hoje ajudam os alunos, assim, coisas que a gente passava muito tempo para fazer no passado, e um passado recente, estou falando de 10, 15 anos. A gente não é tão velho assim, né, Otton? Por favor. E hoje os alunos fazem com muita facilidade, né? Modelagens 3D, aplicação de texturas, vetorizações. Então é massa. Eu, inclusive, uso muitas ferramentas de inteligência artificial. Sobre o futuro, eu acho que 2 pontos importantes, assim, tendências, eu acho, do branding. O primeiro é entender como é que vai se comunicar em tanta plataforma. É tanta rede social, é tanto canal novo, então eu acho que tem que entender como é que vai ter uma comunicação assim consistente. E sem saturar, né? Eu acho que o mais difícil também é essa coisa da saturação, né? Que é o outro ponto, que eu acho que uma tendência do branding é dar um passo para trás, né? É entender, calma, vamos dar um passo atrás, será que a gente precisa ser tão divertido assim nas legendas? Será que a gente precisa entrar em todas as modas? Não, dá um passo para trás e entrar para aquela coisa novamente da autenticidade, né? O que é que eu realmente sou enquanto marca, né? O que é autêntico em mim, que vai ser consistente. É aquela coisa meio Big Brother. Entrei no Big falando de reality show, vocês que gostam. Né? Você ali é a minha essência do início ao fim, que eu não vou conseguir ser um personagem. É a mesma coisa uma marca. Não tem como ser um personagem. Você tem que ser aquilo que você promete entregar e aquilo que você acredita. Se você não acredita, sei lá, em sustentabilidade, não adianta você vender sustentabilidade, né? Você tem que acreditar naquilo. E aí eu acho que é dar um passo para trás, realmente. E eu acho que é até moda, né? não precisar estar, assim, não só a questão de refletir como você vai se comunicar, mas talvez até entender se você precisa estar em todos esses lugares, assim. Porque eu sempre penso muito em escolher minhas batalhas, assim. Então, escolher onde você vai estar, mas estar com consistência, estar com qualidade e que seja intencional para o público que você quer alcançar. Tipo, se você, por exemplo, tem um público mais velho, para que você vai estar no TikTok? Sendo sincero, eu não tenho TikTok, gente. Então, assim... eu não sei, é entender quais são as tendências de comportamento daquele público, assim, e ver se tudo aquilo realmente faz sentido, sabe? Eu até tenho TikTok, mas eu não sei mexer. Porque não é não é para o nosso público, infelizmente. Então, acho que é muito isso, saber onde você precisa se... Tem certas colocar. coisas que eu já coloquei na minha cabeça que não vai rolar. TikTok, uma delas. É uma delas. Bom, a gente está chegando ao fim de verdade. Ao fim de verdade, mas... Faltou aquela tua frase do livro. Antes da gente terminar o episódio, a Aline sempre traz uma indicação de um livro. Dessa vez não vai ser diferente. O que é que a gente tem para hoje? Dessa vez vai ser diferente. Vai ser diferente hoje? Vai!
De verdade? Porque o que é que acontece? É um tema que, pra mim, eu não leio. Eu não entendo. Tu sabe que o produtor vai adorar isso. Ele fica, eu sei, ele vai me matar. Por isso que eu não contei pra ele antes do episódio. Mas aí o que é que eu fiz? Eu conversei com Hannah, minha amiga, e disse: Hannah, tô precisando de uma indicação de livro pra esse episódio. E ela vai deixar aqui pra vocês, porque eu não vou deixar vocês na mão. Aê. Olha Vai lá, aí. Hannah. Então, quando a Aline me perguntou a indicação, eu fiquei pensando num livro que não fosse tão técnico assim. Eu poderia indicar alguns livros de branding, mas que acabaria ficando muito no tecnicismo, assim, que eu acho que só seria interessante para quem é da área. E aí eu quis indicar O Teste da Mãe, que é um livro que, na verdade, ele não é específico de branding, mas como a gente falou muito aqui sobre entender o seu público, entender para quem você está, enfim, propondo uma solução, um produto, um serviço, e de você entender e saber fazer as perguntas certas. O Teste da Mãe, ele é um livro muito voltado para UX Research, que é a parte de pesquisa, de design, mas ele é, na verdade, pensado nessa parte de pesquisa para empreendedores. Então, eu acho que quando se está pensando em fazer um negócio, que você começa a, sei lá, perguntar para as pessoas próximas, tu usaria isso? Será que isso é legal? A gente acaba fazendo perguntas muito de forma... É um pouco enviesado, então acaba sendo muito para se validar e menos para entender se aquilo realmente está trazendo algum valor. Então, esse livro, ele traz muitas técnicas, assim, de uma forma muito simples, de como você fazer as perguntas da maneira correta, para que você tenha as respostas corretas também. Correta que eu digo assim, no sentido de que você vai tirar um pouco aquele viés de, é uma pessoa conhecida, eu não quero decepcionar ele e dizer que isso tá ruim, esse tipo de coisa, sabe? E de você conseguir saber fazer essas perguntas de uma forma que vai lhe trazer insights mais valiosos. Então, acho que é um livro bem interessante. Massa. Arrasou. Melhor que eu, com certeza. E aí? O QR E aí, o produtor, como sempre, vai deixar aqui embaixo o livro com QR Code para vocês adquirirem pelo nosso link, porque ajuda a gente aqui no podcast a se manter também, né, minha gente? Ajuda aí. E para deixar aqui uma mensagem final, eu vou pedir agora para vocês deixarem as redes sociais de vocês, o @ ou o LinkedIn, o que vocês quiserem. Primeiro, Hannah, de novo, Otton. Eu tô achando deixar que tem um recado pra favoritismo audiência. aqui. E deixar um né? recado para alguém. Então, na verdade, vocês podem me encontrar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Hannah Andrade. Eu tô ruiva lá, como eu disse, né? Semana passada eu tava com cabelo rosa, então assim, eu costumo mudar um pouco. Mas vocês verem uma menina ruiva de cabelos cacheados, sou eu. Hannah é tipo Rihanna sem o I, então é isso. Perfeito. E Andrade, então me encontrem lá, me adicionem, vamos trocar figurinhas. Fazia tempo que eu tinha escutado o Rihanna sem o I. Não, comigo, eu tenho o meu Instagram, que é o @Otton Vasconcelos. Otton é OTHON de navio. Vasconcelos normal. Dá pra me encontrar lá. Pode passar direct pra mim, pode falar que eu respondo. Vamos conversar e interagir nas redes sociais. Chique. Minha gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tenho certeza que a gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Tenho certeza que todo mundo vai gostar em casa. Deixem os comentários aqui embaixo, digam o que vocês acharam. Se quiser deixar alguma pergunta para os nossos convidados, eles vão interagir lá com vocês também, tenho certeza. E tu, Gabi, quer falar mais alguma E até coisa? o próximo episódio. E até o próximo episódio.